Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou Adalberto Rô, sou ator, iluminador e professor de teatro e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu pensei aqui, que é uma pergunta muito interessante que eu queria desabafar com vocês. Videogame é cultura? Bom, primeiro então para pensar aí sobre videogame, se videogame é cultura, queria lembrar vocês que nesse canal já teve um vídeo que super recomendo de vocês verem, que é falando sobre cultura, arte, entretenimento, e enfim, o que é cultura, né? A gente vai pegar tudo que um povo cultiva, um povo mantém, cria ali como sendo seu e ele valoriza, né? Digamos assim, vai ser parte da cultura. Então, só nisso a gente já pode dizer que o videogame já vai entrar, porque é uma coisa que está dentro da nossa história, está dentro do nosso Brasil e de certa forma é mantido e só depende da gente, né, ajudar para que valorize mais, assim como outras coisas, para que, né, seja dada essa importância. Mas o que acontece também, o videogame ele é uma forma de arte. Ele também tem ali uma preocupação de visual, uma preocupação com o roteiro, com uma produção ali de expressão, para que você... tem videogames que vão ser mais para causar terror para as pessoas, para que elas se sintam mais aflitas enquanto estão jogando, e que de alguma forma vai jogar quem quer sentir aquilo, quem quer também entender o que quem produziu estava querendo expressar naquele momento. Inclusive já ouvi falar de pessoas que trabalhavam com jogos e que durante a produção toda dos jogos queria superar, sei lá, a morte da mãe. E aí a pessoa colocou parte da história ou parte do gráfico, que tudo aquilo combinasse com a expressão do que ela queria aliviar da vida dela ali. Então você tem, de certa forma, uma forma de expressão. Ele é muito bem, todos os jogos em geral são muito bem trabalhados em questão de gráfico, de história, de vários fatores que são tão trabalhados quanto um filme, ou um seriado, ou uma novela. E se um filme, um seriado, uma novela, um clipe fazem parte da nossa cultura e são considerados arte e entretenimento ao mesmo tempo, por que videogame não? Né? Outra coisa então para falar, é coisa de criança videogame? Muitas pessoas elas têm uns preconceitos, né, ou podem vir a ter um preconceito de achar que videogame é uma coisa de criança. Que é um brinquedo, que tipo, é uma coisa menor do que outras coisas. Mas é sim também em algumas situações brinquedo de criança. Mas não deixa de ser uma ferramenta que pode inclusive ajudar a criança a trabalhar algumas habilidades, inclusive motoras ou de raciocínio, mas também pode ser uma coisa para quem é adulto não deixar de lembrar lá de algumas coisas da infância, ou às vezes para quem é adulto a pessoa não ia ter saco para ir do nada pesquisar, vai ter um estalo de pesquisar a história, mas num videogame, no momento de entretenimento dela ali, ela pode ver alguma coisa sobre história dentro daquele jogo, ou ela pode ver alguma coisa sobre um esporte diferente que ela poderia. Então acaba sendo um tipo de brinquedo que também de certa forma liga ali o adulto com a criança, mas isso também é um entretenimento para adultos, porque a pessoa, ou para adolescentes, né, não só adulto ou criança, mas você tem essa ligação de que todo mundo, principalmente no mundo de hoje onde tem muitas coisas interligadas e tal, às vezes a pessoa não pode sair, que nem no momento de... a pessoa não pode sair de casa. Ela vai poder encontrar com outro no videogame, ou ela vai poder jogar, ter uma experiência de brincar, de se divertir, de se entreter de uma outra forma, mesmo que seja uma forma com uma coisa eletrônica. Né? Mas aí o videogame, o problema dele é porque ele faz as pessoas ficarem violentas. É um jeito da pessoa virar bandido, virar assassino, enfim. Tem muita gente que já falou coisas assim, na internet principalmente você acaba até vendo, na televisão você já acabou vendo pessoas falando coisas sobre isso, mas a verdade não tem nada assim que você, por ver um filme você ficou violento e saiu matando todo mundo.
não funciona bem assim. A não ser que a pessoa já esteja uma predisposição, que a pessoa já queira fazer aquilo, a pessoa já está na vontade, aí ela vê alguma coisa, aquilo pode vir a ser um gatilho para ela, para desencadear outras coisas. Mas isso assim, não sou psicólogo, mas eu já sei que não é tão simples assim da coisa acontecer. Se fosse assim, só o fato de eu passar na frente de um banco ou ver uma propaganda de um banco já ia fazer eu ser um mega investidor. E não é tão simples, né? A mesma coisa funciona. Você pode ver um jogo violento e muitas vezes até você jogar um jogo violento pode expurgar, né, digamos assim, usar uma palavra bonita, você liberar, assim, se aliviar daquela violência que você tinha dentro de você. Assim como pessoas podem usar aquela violência pra, sei lá, pirar o cabeção e a pessoa ser mais violenta ainda, você pode usar essa violência pra se aliviar. Tem gente que vai jogar um joguinho daqueles de juntar os bichinhos ali e fazer uma linha só, tipo, esqueci o nome daquele tipo de jogo, um Tetris. A pessoa vai jogar um Tetris da vida porque ela quer passar o tempo, não quer pensar em nada muito sério, nada muito profundo, nada muito lógico. Então, isso não tem a ver necessariamente com a pessoa ficar mais violento ou menos violento, mais alguma coisa ou menos outra. Isso tem a ver com um tipo de entretenimento que pode vir a ser um gatilho para a pessoa, assim como um filme pode ser. Também tem o detalhe, né, de que pode ser muito mais perigoso para a criança, por exemplo, jogar um jogo desse se a mãe ou o pai não estão supervisionando, até porque a maioria dos jogos, ou a maioria não, todos os jogos, eles existe uma classificação indicativa, igual existe para filme, para série, onde você sabe lá, esse jogo não é indicado para menores de tantos anos. Esse jogo é para público mais 18, sei lá. Esse jogo contém, inclusive tem jogos que eu já vi assim nessa parte da classificação, contém sangue, contém morte, contém não sei o que. Ai, putz, então você já tem como ter noção até do que vai ter naquele jogo. Então, realmente, só vai acontecer esse tipo de coisa com a criança, por exemplo, que o pai e a mãe não estão lá do lado acompanhando. Não que você tem que estar todo momento que teu filho vai jogar, você tem que estar do lado, mas se você deixa teu filho jogando qualquer coisa sem você saber o que está acontecendo, imagine o que o teu filho não assiste, imagine com quem ele não conversa, né? Então, é essa relação assim que vai prejudicar, na verdade, uma criança e um adolescente, e não o jogo em si. Assim como pode ter coisas que ajude. Por exemplo, eu descobri que me sentia muito mais focado em alguns dias quando eu ficava jogando muito jogo tipo paciência ou jogos de atenção ali. Isso poderia me ajudar um pouco a me concentrar. Assim como tem pessoas que acabam aprendendo inglês ou outros idiomas através dos jogos. Você consegue praticar isso. Antes de vir hoje em dia, né, os jogos vêm já com legenda em português. Mas existe essa possibilidade, que antigamente as pessoas acabavam aprendendo idioma até por causa do jogo. E isso acaba sendo uma forma de disseminar cultura. Se você tiver, por exemplo, filmes ou jogos que todos eles sejam em português, que são produzidos no Brasil, e quando isso vai lá para fora, as pessoas vão querer saber como que fala português, por exemplo. Isso pode ser um exemplo, né? Mas tem muita coisa da cultura japonesa que entrou para o ocidente através de videogames. Que as pessoas queriam saber mais sobre a cultura japonesa porque viam no jogo ou aquilo e daí, pô, isso aqui é legal. Vou procurar um desenho, vou procurar outra coisa que também seja da mesma origem. Fora também que o videogame em si, ele acaba também influenciando na cultura pop no geral, inclusive de forma industrial mesmo, assim, no dinheiro que isso vai gerar. Tem filmes hoje em dia, séries que foram derivadas de jogos de videogame, tem desenhos que primeiro era um jogo, depois virou desenho, tá aí o caso do Pokémon. E aí depois gerou outros jogos, e aí ficou assim, e eles continuam ganhando dinheiro até hoje. E assim como tem outros produtos que entraram para a cultura pop por causa do videogame. Então, como que não vai ser parte da nossa cultura, né? E, inclusive, você tem em jogos sendo empregados pessoas tanto da parte mais tecnológica, de desenvolvimento, de TI, de coisas assim,
quanto você consegue empregar dubladores, atores em geral, roteiristas, desenhistas de várias formas, diretores de fotografia. Você consegue empregar vários tipos de artistas que trabalhariam, por exemplo, num filme, para ele ir lá e trabalhar num jogo, porque naquele jogo vai ser todo bem trabalhado e você precisa que naquele jogo tenha toda uma questão do design dele ser bem colocado. Por que você acha que o Mario e o Luigi têm aquelas roupas por acaso? Não, os caras pagaram uma pessoa só para pensar no desenho daquilo. A mudança de cores que tem quando você joga um jogo e ele muda de manhã, tarde e noite, e aí você, quando o Link entra na água, é outra cor. Toda essa análise das cores e como que tudo tem que se encaixar passa primeiro por alguém que entende de design, entende de desenho, de cor, enfim, para daí chegar na mão dos caras que vão efetivamente programar daquele jeito ali. Então você gera uma indústria toda trabalhando, fora que isso gera empregos, né, nessa área cultural ali, você gera empregos para as pessoas que vão manufaturar ali, fabricar os jogos em si, e você gera marketing, porque você, para quem joga vai saber o que eu estou falando, de que você tem pessoas, times, ligas inteiras de esporte que fecha contrato de exclusividade, por exemplo, com um jogo para poder aparecer naquele jogo. Você tem um jogo, por exemplo, o jogo do UFC. Para fazer a cara do lutador tal aparecer lá no jogo em si, sem ser na capa do jogo. O cara tem que ganhar um dinheiro, porque senão é o uso da imagem dele, do nome dele. E aí você gira dinheiro, inclusive, de publicidade. E aí, pro cara que vai aparecer lá, ou às vezes até a empresa que vai aparecer durante o jogo, você chutou a bola e no cantinho apareceu uma marca, aquilo ali gerou dinheiro, gerou receita de publicidade, porque isso é uma forma também de você girar ali o dinheiro do mercado da publicidade em geral. Então é um tipo de indústria que gira muito dinheiro e que traz muito emprego, faz a economia girar no geral. Hoje em dia você tem até campeonato, tipo campeonato mundial de League of Legends, de sei lá o que mais que tem, campeonato mundial, não sei se eu lembrei do League of Legends. Sei lá, de Clash Royale, acho que tem também. Agora eu queria entrar para desabafar, que se você se depara que isso é cultura, como que você não tem... Claro que a gente está tendo outras discussões dentro da cultura também, né? Mas que são importantes e que às vezes a gente fica se batendo aí, mas se você entende que isso tudo é cultura e faz parte da arte, e gera emprego para artistas e tal, como que você não tem um cuidado de isso entrar na discussão da cultura brasileira? Como que o Ministério da Cultura, por exemplo, nunca fez algum tipo de posicionamento para que os videogames brasileiros ou videogame no Brasil tivesse uma abertura X para as pessoas, sei lá, que fosse... Ah não, o videogame brasileiro tem que ser no mínimo legendado em português, não sei. Mas você nunca viu nada referente, ou nada positivo, referente a Ministério da Cultura se relacionando com isso. Ou você não tem, pelo menos eu não tenho, se você tem essa informação, bota aqui. Você não tem muito uma discussão quando você vai ter sobre plano de cultura nas cidades, o como você pode agregar os jogos de videogame, por exemplo, para dentro da cultura dos municípios, do estado, da cidade, do país. Quando você tem um edital de fomento à cultura, você não tem nada pensado para jogos digitais, para esse tipo de trabalho. Você apenas tem a iniciativa privada, no máximo, pensando em como entrar no mercado ou não. E aí você acaba, tanto que você acaba hoje em dia tendo o maior poder desse mercado lá para os Estados Unidos, para a Europa e para o Japão, né, para a Ásia ali em geral, e que eles acabam comandando esse mercado, e aí você tem a cultura deles apenas imperando. Não que isso seja necessariamente uma coisa ruim, porque a gente acaba trocando, tendo uma troca ali com a cultura deles, mas você não tem uma dedicação na cultura brasileira e, por outro lado, você não tem pessoas que jogam videogame sendo
se sentindo preocupadas com a cultura brasileira, porque isso poderia ser uma coisa muito interessante. A pessoa tá ali, peraí, videogame é cultura, então eu quero também saber o que está sendo discutido dentro da cultura. Por que que no meu videogame lá nunca apareceu o nome de algum brasileiro? Ou, se já apareceu, por que que só teve um brasileiro dentro do negócio? Por que que não tem um videogame contando alguma coisa a ver com o Brasil? Por que que não fazem um Assassin's Creed edição Rio de Janeiro? Fica aí a questão. Achei o máximo quando fizeram aquele GTA Rio de Janeiro. Não sei se alguém mais jogou o GTA Rio de Janeiro, mas era o máximo. Você vê os caras andando com camisa do Corinthians. Ou camisa do Flamengo, tá? Enfim, pra mim, inclusive foi uma grande inovação ver o GTA com as coisas escritas em português, que foi o máximo aquilo. Eu me senti representado, que aí entra uma questão também que o jogo, o videogame, acaba batendo na questão da representatividade também. Imagino quantos encanadores não ficaram emocionados de jogar Mario. Se você gostou desse vídeo aí, comenta. Se você acha que tem mais alguma coisa sobre videogame, sobre cultura, sobre arte que você deveria ser falado aqui, comenta nesse vídeo. Compartilha com as pessoas, vamos todo mundo falar sobre arte, sobre cultura, sobre como o videogame está sendo menosprezado. Eu quero que abaixe aí o imposto no videogame, porque a gente quer comprar videogame, quer comprar jogo e não tem que ficar sofrendo. Já dá o gostei aí também no vídeo e compartilha com as pessoas. Um grande abraço, me segue no Instagram, se inscreve no canal e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.